Neste vídeo vamos falar sobre todos os tipos de anjos na Bíblia. A primeira questão que precisamos responder é: quem são os anjos? Vamos às Escrituras. Quando estudamos o Antigo Testamento, por exemplo, vemos que os anjos são mencionados 108 vezes. Eles aparecem na vida de figuras importantes, como Abraão e Jacó, conforme descrito no livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Moisés também teve encontros com anjos durante a jornada pelo deserto. Êxodo 14:19 diz: Então o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se e foi para trás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás deles. No total, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes nos escritos de Moisés, no livro da lei. Os anjos de Deus são apresentados nas Escrituras como o exército dos céus. Eles são seres reais, não figuras míticas ou meras opiniões. São personalidades espirituais com impacto físico. Assim como o mundo demoníaco está oculto, o mundo angelical também está. Os anjos nos cercam e seu impacto é inegável. Embora não possamos vê-los, nada escapa aos olhos dos anjos de Deus. Não podemos tocá-los, mas eles tocam as pessoas. Não podemos controlá-los, mas eles têm poder para destruir reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para ir à frente de Moisés para o Egito. E ele sozinho devastou uma nação inteira. A invencibilidade é uma característica importante dos anjos de Deus, mostrando a diferença entre demônios e anjos. Apenas os exércitos dos céus excedem em força. Salmo 103:20 diz: Bendizei ao Senhor vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Houve uma guerra no céu. Os exércitos dos céus, liderados pelo anjo Miguel, lutaram contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não conseguiu vencer e não houve mais lugar para ele no céu. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9 nos diz: Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Em qualquer conflito, os anjos sempre vencem, eliminando completamente a oposição. No mundo, vemos que os anjos nunca falharam. Não há nada que possa surgir contra você que se iguale à força deles. Eles são os melhores guarda-costas dos redimidos. Além de serem fortes fisicamente, os anjos também são inteligentes. A viúva de Tecoa, descrevendo a sabedoria do rei Davi, comparou-a à dos anjos. Mas o meu Senhor é sábio, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para saber tudo o que há na terra. Parte 2. As categorias de anjos. Nesta parte, vamos falar sobre os nomes e hierarquias dos anjos. Eles têm diferentes patentes. Nosso Senhor até usou um termo militar em relação aos anjos. Quando Jesus estava prestes a ser preso no jardim, Pedro pegou uma espada para proteger Jesus, a quem ele amava. Jesus disse em Mateus 26:53: Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana que se referia a cerca de 6.000 soldados. De modo geral, o maior grupo de anjos é o que podemos chamar de anjos comuns. Na maioria das vezes, quando a Bíblia menciona anjos, está se referindo a esses anjos não identificados. Falar de anjos comuns pode parecer estranho. Afinal, como esses seres extraordinários podem ser considerados rotineiros? No entanto, essa designação é adequada quando os comparamos com as várias classes ou ordens únicas de anjos mencionadas na Bíblia. Os querubins são a primeira ordem de anjos mencionada nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva.
O capítulo 3 de Gênesis relata os eventos no Jardim do Éden. Adão e Eva poderiam ter estendido a mão e comido da árvore da vida, vivendo para sempre, mesmo depois de desobedecerem a Deus ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, eles foram expulsos do paraíso. Assim, o Senhor Deus os expulsou do Jardim do Éden para cultivarem a terra da qual foram feitos. Mas o que impediria Adão de voltar ao jardim e desobedecer a Deus novamente? Gênesis 3, 24 diz: Depois de expulsá-los, o Senhor Deus colocou querubins poderosos a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro para guardar o caminho até a árvore da vida. Que terrível seria se Adão tivesse comido da árvore da vida e fosse eternamente preso em sua natureza caída. Deus enviou querubins poderosos e confiáveis para proteger o caminho até a árvore e impedir isso. Curiosamente, a próxima aparição dos querubins na Bíblia está ligada à restauração do que foi perdido. Moisés recebeu instruções detalhadas sobre como fazer vários objetos para o tabernáculo, conforme descrito em Êxodo 25. O primeiro item descrito foi o propiciatório e a Arca da Aliança, onde Deus prometeu encontrar-se e comunicar-se com Moisés. O que Deus quis colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu imagens de querubins em ouro. Veja a descrição interessante que Deus deu a Moisés em Êxodo 25, versículos 18 ao 20. E faça 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e o segundo querubim na outra extremidade. Faça os querubins de uma só peça, com a tampa nas 2 extremidades. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo a tampa com elas. Os querubins devem estar de frente um para o outro, olhando para a tampa. Outro grupo de anjos são os serafins. A palavra serafins, em hebraico, significa seres ardentes. Isaías, capítulo 6, fala dos serafins. O profeta Isaías registrou sua visão gloriosa com estas palavras: Eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a orla de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isaías 6, versículos 1 e 2. O que os serafins estavam fazendo? Isaías 6, 3 diz: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías percebeu imediatamente que não tinha o direito de estar na presença santa de Deus e reconheceu isso. Isaías 6, versículos 5 ao 7. Então exclamei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Na versão King James, um terceiro grupo específico de anjos é chamado de 4 animais. No entanto, outra tradução seria as 4 criaturas viventes. Assim como os serafins, elas têm 6 asas. E as 4 criaturas viventes, cada uma delas tendo 6 asas, estavam cheias de olhos ao redor e por dentro, e não descansavam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 5, versículos 7 e 19. As criaturas viventes são retratadas em uma postura de adoração e louvor, embora em Apocalipse 15, as criaturas viventes participem do derramamento da ira de Deus sobre as pessoas que não se arrependem. Uma das categorias de anjos é o arcanjo. Essa posição é ocupada por apenas um anjo mencionado na Bíblia. A palavra arcanjo significa chefe, o que faz deste anjo o mais importante entre todos os anjos sagrados. O nome do arcanjo é Miguel, que quer dizer quem é como Deus.
Sempre que ouvimos esse nome, é como se fosse uma pergunta: quem é como Deus? Muitas vezes, nas Escrituras, vemos pessoas que receberam visitas de anjos e quiseram adorar os anjos em vez de Deus. Portanto, é maravilhoso que o nome de Miguel nos direcione a adorar o Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta Miguel. Daniel estava orando e Deus enviou uma resposta através de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que Miguel o ajudou. Daniel 10, versículo 13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Miguel teve que lutar para permitir a livre passagem da palavra de Deus. Sempre que o vemos nas Escrituras, ele está envolvido em algum tipo de batalha espiritual. Miguel tem um papel especial como protetor de Israel. Em Daniel 10, 21 e capítulo 12, versículo 1, ele é descrito como o príncipe de Israel. Ao olhar para a história antiga e moderna, podemos ver a proteção de Miguel sobre Israel. Desde que se tornou um estado em 1948, Israel travou 4 guerras com seus vizinhos. No livro de Judas, versículo 9, Miguel é chamado de arcanjo e é mencionada sua disputa com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda de Deus, Miguel venceu. Miguel é um grande herói de Deus. Outro anjo mencionado claramente na Bíblia é Gabriel. Gabriel significa poderoso de Deus. Ele faz jus ao seu nome, pois realiza grandes feitos. Gabriel serve principalmente como mensageiro de Deus. Em várias ocasiões no livro de Daniel, Gabriel aparece para revelar grandes eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, após uma visão, Daniel se perguntou sobre seu significado. Daniel 8, versículos 15 e 16 diz: Enquanto eu, Daniel, estava observando a visão e tentando entendê-la, diante de mim estava alguém com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem vinda do Ulai, que chamou: Gabriel, explique a este homem o significado da visão. No Antigo Testamento, vemos Gabriel ligado ao reino. No Novo Testamento, ele está focado no rei. Primeiramente, ele aparece a Zacarias, que estava no templo. De repente, Lucas 1, 11 diz: Então um anjo do Senhor apareceu a ele, em pé, ao lado direito do altar de incenso. Gabriel se identifica a Zacarias. Lucas 1, 19 diz: O anjo lhe disse: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer estas boas novas. Essas boas novas eram sobre o nascimento iminente de João Batista, que prepararia o caminho para Jesus. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou à cidade de Nazaré. Lucas 1, 27 diz: A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Gabriel trouxe uma mensagem incrível para essa jovem. Lucas 1, versículos 31 e 32 diz: Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Gabriel, então, é quem trouxe a mensagem de Deus sobre o reino vindouro e o rei. Deus confiou a este anjo uma enorme responsabilidade. Em Isaías 14, 12, encontramos o nome original do anjo Satanás. Esse versículo não só revela seu nome, mas também nos conta algo importante sobre ele. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Foi lançado por terra, você que derrubava as nações. Por causa de seu orgulho e desejo de se exaltar, ele perdeu sua posição elevada no céu. Lúcifer foi afastado da graça divina do Pai. E onde ele está agora? Ele está aqui na terra. Nosso Senhor descreveu Lúcifer 2 vezes como o príncipe deste mundo. João 12, 31. Agora é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Este mundo onde vivemos está sob sua influência. Diferente dos anjos Gabriel e Miguel,
que tem apenas um nome, Lúcifer possui vários nomes que refletem seu caráter maligno. Muitas pessoas conhecem 2 de seus outros nomes, o diabo e Satanás. Jesus também o chamou de maligno, João 17:15. Minha oração não é que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. No livro de Apocalipse, ele recebe vários nomes, incluindo Grande Dragão, Antiga Serpente, Destruidor, Acusador e Enganador. A Bíblia menciona várias categorias menores de anjos, como santos e vigilantes. O rei babilônico Nabucodonosor disse em Daniel 4:13: Enquanto estava deitado na minha cama, também vi nas visões da minha mente um vigilante, um santo, descendo do céu. Daniel 4:17 diz: Esta decisão é anunciada pelos vigilantes. Os santos declaram o veredicto, para que todos os vivos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe sobre eles o mais humilde dos homens. Daniel 4:23 diz: E você, ó rei, viu um vigilante, um santo, descendo do céu e dizendo: Cortem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco com suas raízes no chão, com um anel de ferro e bronze ao redor, e entre a erva tenra do campo. Deixem-no ser molhado pelo orvalho do céu, e que ele viva com os animais selvagens até que se passem 7 tempos.